Que a graça do Senhor seja com cada um dos nossos irmãos. Viver em espírito. Viver no espírito. E não viver segundo a carne. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versos 23 ao 26 e também capítulo 6, verso 8 ao 10. Que Deus, por sua graça infinita, nos ajude. Bem, aqueles que são chamados por Deus, a Bíblia diz: veja que não são muitos os nobres, os grandes, que são chamados por Deus. Mas mesmo sendo muitos chamados, são poucos os escolhidos. E então, aqueles que são chamados, escolhidos, eleitos por Deus, eles procuram viver não segundo a carne. Eles vivem segundo o Espírito. Eles sofrem as perseguições por causa da palavra. Eles não sofrem porque praticam as obras da carne. Eles não vão sofrer por causa das concupiscências da carne, pelas concupiscências dos olhos, pela soberba da vida, porque eles vão ser humildes. E eles vão procurar viver uma vida livres do pecado. Então se cumprirá Romanos capítulo 8. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu, então vejam, conheceu antes. Deus não te conheceu quando você resolveu a viver, entregar sua vida para Ele, viver uma vida pura. Não, Ele te conheceu antes. Antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Muito antes de você querer buscar uma vida pura, muito antes de você querer viver uma vida espiritualmente correta, amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, até mais do que você mesmo, Ele já sabia que você iria fazer tal coisa. E, portanto, Ele escreveu o teu nome, Ele te predestinou para tal coisa. Ele te elegeu nisto. Portanto, se vivermos em espírito, então nós não cumpriremos os desejos da carne. Nós não estaremos fazendo a vontade da carne. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito.
E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Então vejam, meus amados irmãos, que as Escrituras nos trazem estas coisas maravilhosas, que não é em vão o vosso trabalho, o nosso trabalho no Senhor, porque tudo que o homem planta é justamente aquilo que ele haverá de colher. Então, quando você planta na carne você ceifará a corrupção. Mas se você planta no Espírito, você colherá os frutos da vida. É exatamente isto, sem erro. Você então não precisa estar se preocupando, meu Deus, será que eu terei salvação? Será que eu sou salvo? Não, você não tem que se preocupar com isso, porque você tem lutado com o que você tem para servir a Deus em espírito, em verdade. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, e justiça, e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-a. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. O que fazem em escondido, até dizê-lo é torpe. O que fazem diante do povo é uma coisa, mas o que fazem em oculto, mas o fruto do Espírito está em toda a bondade, está em toda a justiça, está na verdade. Olha, isso é coisa maravilhosa que o Senhor nos dá, nos concede. Então você não tem que temer a morte, você não tem que temer o inferno, porque você está procurando viver uma vida no Espírito. Andai, se vivemos em Espírito, andemos também no Espírito. Porque se você anda fazendo as obras da carne, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida. Não se canse de fazer o bem. Vejamos mais aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 15, nos diz: Ele, Jesus, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Então nós morremos. E agora nossa vida está escondida em Cristo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então você não vive mais aquela vida mesquinha, porque agora você tem uma nova vida em teu ser. Você tem uma vida nova. Agora você não vive pela carne, mas você vive para agradar ao Espírito. Você não anda mais pela carne, porque se vivemos em Espírito, se andamos no Espírito, e essas coisas, elas nos levam a estar mais perto de Deus. Então, se você por viver no Espírito, tem alguma consequência disso? Bem-aventurado tu és. Bem-aventurado és tu, por sofrer por causa da verdade, por seguir a doutrina correta da Bíblia Sagrada. Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 3, no verso 10, melhor dizendo,
exortação a perseverar na sã doutrina. Ele diz: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Você livrou a Paulo? Ele livra a mim, Ele livra a ti, Ele te dá força, Ele te dá ânimo, Ele te dá vigor, Ele te encoraja, Ele te fortalece, Ele te faz mais do que vencedor. E também todos os que plenamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus, enganadores, irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste de que fosse inteirado. Oh, permaneça na palavra. Deus é bom para mim. Deus é bom para você. Deus é bom para nós. Deus é bom para todos. Mas nem todos querem receber a sua bondade. Nem todos podem escolher o caminho do bem, o caminho da verdade. Então fica aí mais essa lembrança. Aqueles a quem o Senhor escolheu desde antes da fundação do mundo, eles escolhem a verdade. E eles têm prazer em praticar as obras do Espírito. Eles têm prazer em produzir frutos do Espírito: caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Os que andam em Espírito não cobiçam as vanglórias. Eles não são cobiçosos de vanglórias, eles não desejam serem grandes, possuírem milhões. Eles são felizes na simplicidade. Não que você não possa ter, mas você não depende daquilo para ser feliz. 1 Pedro capítulo 4, verso 1 a seguir, o apóstolo nos traz esta recomendação gloriosa. Ora, pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho agora não correrdes com eles, no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Mas, meus amados e preciosos irmãos, vamos nos manter nesta posição, neste amor de uns para com os outros, procurando viver uma vida da qual Deus se agrada. Porque eu posso viver uma vida da qual os homens se agradam, mas eu quero viver uma vida da qual Deus se agrada. Não importa se o homem agradará ou não, mas vamos procurar manter-nos nesta palavra viva, eficaz, vivendo em espírito, amando a todos, suportando a correção, e que Deus, por sua graça infinita, há de nos ajudar, há de nos fortalecer, e nós estaremos vivendo para Cristo, vivendo para Ele os nossos dias na terra. Se vivemos em espírito, andemos
também em espírito. E ó Pai Celestial, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que esta palavra possa curar, que esta palavra possa animar, que esta palavra possa beneficiar a todos, Senhor, porque é a tua palavra, não é a palavra de um homem, é apenas a voz de um homem, mas é a palavra do Senhor. Então que vocês sejam curados através destas palavras, libertados, fortalecidos, animados a prosseguir no nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eleitos nós somos por Deus o verdadeiro, e fomos remidos por seu grande amor. Vivemos por Cristo, o divinal Cordeiro. Oh glória, aleluia, hosana ao Senhor. Nós somos eleitos por Deus Criador, nos céus fruiremos a herança de amor. Do trono celeste poder nós buscaremos, e chuvas de bênção dará o Criador. Na graça gloriosa por fé nós cresceremos. Oh glória, aleluia, hosana ao Senhor. Nós somos eleitos por Deus Criador, nos céus fruiremos a herança de amor. Está perto a volta de Cristo, Rei da Glória. Irmãos, aguardemos com fé e fervor. No céu cantaremos o hino da vitória. Oh glória, aleluia, hosana ao Senhor. Nós somos eleitos por Deus Criador, nos céus fruiremos a herança de amor.